Oi, gente! Então, sabendo que as provas estão chegando, eu e o Fred, a gente resolveu vir aqui para poder comentar alguns pontos que a gente achou mais importantes das matérias. Eu vou começar falando sobre patologia e sobre os distúrbios de pigmentação. Bom, os pigmentos, como o próprio nome já sugere, são substâncias capazes de dar cor. Eles também são capazes de se acumular nas nossas células e tecidos, e eles podem ser classificados como endógenos, ou seja, produzidos pelo nosso próprio corpo, ou exógenos, que são aqueles que, para entrar no corpo, eles precisam ser inalados, inoculados ou ingeridos. O primeiro distúrbio que eu vou vir aqui falar com vocês é sobre o vitiligo, que nada mais é do que uma destruição imunomediada dos melanócitos. Os melanócitos são as células produtoras de melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele. Então, quando você tem esse direcionamento de autoanticorpos para os melanócitos, isso vai resultar em áreas acrômicas da pele, exatamente porque você vai destruir a substância que pigmenta a nossa pele. Então, quando você faz uma biópsia de um indivíduo que é acometido por tal doença, você vai encontrar ali naquela pele a ausência de melanina e de melanócitos. Um outro distúrbio que eu acho que é válido ressaltar é o albinismo, que por sua vez, nele você não tem destruição do melanócito. O melanócito tá ali. Na verdade, ele é um defeito congênito, porque você tem uma deficiência na síntese da melanina. É um defeito enzimático na hora de você produzir esse pigmento, resultando então naquelas características que a gente já sabe, que são indivíduos com pele muito clara e que também pode se manifestar nos pelos corporais em geral, como cabelo, sobrancelhas, cílios. Um outro distúrbio que eu acho que vale também apenas ser ressaltado, que é o terceiro que eu vou comentar, é sobre o piebaldismo. O piebaldismo, ele é um distúrbio onde você não vai ter a migração dos melanócitos para o cabelo. Ele não vai sair do tubo neural, né, e ser direcionado para o cabelo. Você vai ter uma falha no direcionamento deles e por isso você vai ter aquela região, uma faixinha branca no cabelo. São aquelas pessoas que têm uma faixa branca. Eles podem se manifestar também em outras regiões de pelo corporal, mas normalmente é mais comum no cabelo. O quarto distúrbio é o lêntigo simplex, que nada mais é do que uma lesão de pele caracterizada pelo prolongamento daquele epitélio e por uma hiperpigmentação, ou seja, por um acúmulo de melanina. São manchas na pele menores que 5 milímetros que vão ser homogêneos, vão ser simétricos e também planos. E por fim, eu vou falar das efélides, ou seja, das sardas, que também são manchas causadas pelo acúmulo de melanina na pele, por essa hiperpigmentação causada. Só que, diferente do lêntigo, as sardas a gente sabe que são várias pintinhas menorzinhas e juntas. O lêntigo, normalmente, ele é umzinho só, uma manchinha, não uma, mas tipo assim, não é tão, é um pouquinho maior que a sarda. E a sarda, ela também tem uma tendência familiar e ela surge principalmente em pessoas ruivas e de pele clara, fototipo 1 e 2. E outra coisa também de diferença das sardas é que, diferente do lêntigo, as sardas elas sofrem influência pela exposição solar. Uma exposição solar intensa vai ser capaz de mudar o padrão de distribuição das sardas, ao ponto que do lêntigo isso não vai influenciar. Bom, Fred vai falar com vocês sobre o resto dos distúrbios. Bom, então, dando continuidade aos distúrbios que a Ana Laura vinha citando anteriormente, eu vou começar falando sobre o nervo de Ito. O nervo de Ito é um distúrbio na migração dos melanócitos da crista neural, que ao invés deles irem para a epiderme, eles vão para um local mais profundo e geram manchas acastanhadas, geralmente no tórax, e é mais comum em crianças. A gente também tem o nervo de Ota, não o nervo idiota, é o nervo de Ota, que são lesões oculofaciais relacionadas também ao distúrbio de migração dos melanócitos, gerando manchas azuladas ou enegrecidas, geralmente observadas na face ou esclerótica ocular. A gente também tem o nervo azul, que são lesões azuladas, também relacionadas ao distúrbio na migração de melanócitos, que os melanócitos, ao invés de eles irem para a epiderme, eles vão para a derme, ocasionando, no caso, essas manchas azuladas. A gente também tem a melanose scoli, que é um distúrbio relacionado à lipofuscina, que é um pigmento castanho que se deposita nos macrófagos da lâmina própria do cólon, dando uma coloração enegrecida ao cólon, que é muito observado em pacientes que fazem uso crônico de laxantes, em pessoas que fazem uso crônico de laxantes. A gente também tem um melanoma, que é a neoplasia dos melanócitos, e é muito importante a gente observar toda a mancha que a gente vê, por exemplo, no nosso corpo, a gente ter mais ou menos uma observação, porque a gente vai observar no melanoma uma borda irregular, assimetria,
A gente também vê locais de hiperpigmentação, ou seja, locais que estão mais acastanhados, mais enegrecidos. A gente também vê regiões acrômicas, onde teve uma regressão dos melanócitos. Então é muito importante a gente fazer a visualização dessas manchas que são meio incomuns, que no caso são lesões malignas de alta metástase. A gente também tem distúrbios relacionados à hemosiderina, como a hemocromatose primária e a hemocromatose secundária. A hemocromatose primária é, por exemplo, um distúrbio na formação da hemoglobina, a qual você vai ter uma destruição precoce da hemoglobina e um acúmulo excessivo de hemosiderina. Já na hemocromatose secundária, isso é um distúrbio relacionado a pacientes, geralmente indivíduos politransfudidos. A gente também tem a bilirrubina, acúmulo de bilirrubina. Bom, a bilirrubina ela é o produto da destruição da hemoglobina. E a gente observa um paciente com anemia hemolítica que, por exemplo, ele vai ter muita hemólise, ou seja, ele vai ter muita destruição de hemoglobina. Se ele tem muita destruição de hemoglobina, ele tem muito produto, que é o que? A bilirrubina. Então a gente sabe que vai ter um acúmulo maior de bilirrubina. Então, essa bilirrubina, geralmente, ela se deposita em tecidos e ela dá aquela coloração amarelada ao tecido, que é comum de icterícia. Esse distúrbio também da bilirrubina pode estar relacionado à não conjugação da bilirrubina, no caso, distúrbios no problema da conjugação da bilirrubina, dificuldade na metabolização da bilirrubina, na excreção da bile, como por exemplo um tumor de colédoco ou de cabeça de pâncreas. E geralmente esse acúmulo de bilirrubina ela nem traz tantos prejuízos à saúde. Porém, é importante ressaltar no caso dos recém-nascidos, que no caso essa bilirrubina ela se deposita nos núcleos da base e pode levar ao kernictérios, que no caso pode trazer graves quadros, graves problemas neurológicos severos nas crianças. A gente também tem a antracose, que é uma coloração enegrecida nos pulmões que se dá ao acúmulo de poeira, observado em tabagistas, pessoas que trabalham em carvoarias. E lembrando que não é uma patologia, só essa coloração enegrecida devido ao ambiente onde as pessoas ficam. Então é importante ressaltar isso. A gente também tem a questão das tatuagens. A gente sabe que a tatuagem é um pigmento exógeno inoculado. A gente tem as tatuagens ornamentais e as tatuagens acidentais. As tatuagens acidentais, por exemplo, uma queda de moto, de bicicleta, a qual você vai se ralar e você vai ter um acúmulo de micropartículas do asfalto, como poeira e tal. A gente vai ter esse acúmulo na derme, então vira uma tatuagem acidental. Falando um pouco também sobre as calcificações distróficas e metastáticas, as calcificações distróficas, você vai ter os níveis séricos, uma concentração plasmática de cálcio normal, porém você vai ter um tecido lesionado. Então esse cálcio ele se deposita nesse tecido lesionado. Já a metastática, você vai ter o que? Um nível elevado de cálcio, vai ter uma concentração plasmática de cálcio elevada. Geralmente é distúrbios como hiperparatireoidismo, distúrbio relacionado à vitamina D, e a gente vai observar que o tecido está saudável, porém você vai ter um acúmulo de cálcio. Como? Você imagina que o nosso corpo ele vai tentar reparar essa alta concentração sérica de cálcio. Como é que ele vai... Por que, no caso, que ele vai tentar compensar esse acúmulo? Porque o cálcio ele pode atrapalhar muito na questão cardíaca, na questão da contratilidade cardíaca. Então, visando o corpo nosso organismo, visando não prejudicar a contratilidade do coração, ele deposita esse cálcio em outros tecidos, gerando essa calcificação metastática, geralmente um tecido que ele está saudável. E é mais ou menos isso que a gente tem para falar com vocês, um mini resuminho aí, e eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pelos ensinamentos, professor Rodrigo. Um abraço.